Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser em Cândido Mota, no estado de São Paulo, para acompanhar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Antônio José Tondato, ele é produtor rural lá no município, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Antônio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Ô Guilherme, o prazer é todo nosso. Antônio, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá no comecinho de março, a colheita da soja ainda estava acontecendo por aí e você já destacava uma preocupação grande com relação ao atraso para o plantio dessa safra de milho. Como é que ficou essa situação por aí? Deu tempo de plantar o milho? Ficou muito fora da janela? Que balanço a gente pode fazer dessa safra? Guilherme, aquilo que a gente comentou naquela época em março realmente veio a concretizar. As lavouras foram plantadas muito no tarde, então com relação à chuva atrapalhou a colheita da soja e depois a umidade excessiva no solo fez com que atrasasse também o plantio, fazendo um plantio de alto risco da safrinha. Então consolidou esse tipo de plantação. Nós estamos com as lavouras boas, mas estamos com as lavouras realmente em alto risco, tanto na parte climática de chuva, como de geadas. Então nós já temos um milho aí, algum milho já em fase de enchimento de grão, mas é muito pouco. A maioria está em estado vegetativo e início de florescimento. E então se concretizou realmente um atraso na colheita da soja, veio a impedir o plantio de milho numa época ideal, numa janela ideal para o milho safrinha. E aí, Antônio, com esses estágios de desenvolvimento que a gente tem nesse momento, mais quanto tempo de clima positivo é preciso para manter essa boa perspectiva de produção? Olha, na verdade nós teríamos que ter final de maio, junho e julho sem efeito de geada. O problema é que as nossas lavouras já estão apresentando seca. Nós estamos hoje completando 3 semanas sem chuva. O milho já começa a apresentar uma diminuição de água no solo, um pouco de requeima, fazendo com que as lavouras já começam a sentir. Então, nós estamos com as lavouras num estado bom, mas ainda não podemos falar em produção. O que a gente pode adiantar é o seguinte: falar em produção hoje seria um absurdo, porque nós dependemos ainda de chuva, tanto esse que está em enchimento de grãos, como muito mais ainda os que estão em estado vegetativo ou de início de pendoamento. Então a nossa lavoura é alto risco esse ano. Então a gente não pode falar em produção. Temos que aguardar o que vai acontecer daqui para frente. As previsões climáticas são ruins. Por enquanto a gente não enxerga uma previsão de chuva no futuro. Então isso já está causando uma apreensão muito grande no agricultor. Porque esse ano, como eu havia falado já no mês de março, que o agricultor tinha que tomar cuidado com o custo. Então agora ela ficou muito pior, porque a queda do preço do milho fez com que, eu acredito que seja histórico o custo dessa lavoura que nós implantamos de milho safrinha. É um custo histórico, nunca visto. Acredito que muita gente possa ter até uma produção boa, mas não vai cobrir os custos devido ao preço muito baixo. Ninguém acreditava que o milho viria nesse preço tão baixo como está hoje. E Antônio, olhando justamente essa questão de mercado, como é que tem avançado as vendas? Tem negociação acontecendo ou até diante desse cenário de preços o produtor está segurando um pouquinho? Infelizmente, Guilherme, como aconteceu na soja, no milho pior ainda, muito pouca fixação de preço e o mercado muito ruim mesmo. Então eu acredito que nós vamos ter aí um período assustador para o produtor de milho e também para o produtor de soja. Na verdade, os dois produtos estão caindo
talvez os mais altos, gabaritados de mercado de soja e de milho, não poderam prever essa queda tão assustadora que está acontecendo tanto do milho e da soja. Então a gente entrou naquela barca de comprar defensivos e adubo lá atrás, devido à guerra na Ucrânia. Esse preço estava altíssimo, histórico de alta, e agora nós estamos tendo um preço histórico de baixa no milho. Então as contas não vão fechar. As contas não vão fechar e o agricultor, como diz o outro, com uma boa produção de milho, as contas não irão fechar. Então isso é assustador, isso nos deixa muito preocupados, e as tendências de previsão climáticas não são nada animadoras, e o custo muito alto, o custo elevadíssimo. Se já estava elevado num preço de milho a R$ 75, R$ 80, você imagina aí com milho abaixo de 50. Antônio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário das lavouras aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. O recado que a gente dá vamos falar, é o que está todo mundo vendo, é um recado de preocupação, de ficar atento ao mercado, e aí aguardar o que vai acontecer nesse milho safrinha, que nós temos ainda 70, 80 dias pela frente para uma consolidação de safra. O milho está em boas condições? Tá, mas já começa a requeima, já começa uma preocupação com as chuvas, e geada, não vamos nem falar em geada, porque se vir geada aí vai ser uma catástrofe maior ainda. E outra, a gente também está sentindo uma certa hostilidade do governo com relação ao agro, sabe? E isso não é nada bom nem para o governo e nem para o agricultor. Então eu acredito que o governo tem que vir com uma política de juros mais baixos, que façam que o agricultor passe essa fase tão crítica que está acontecendo, tanto na soja como no milho. E outra, hoje o complexo soja e milho, ele é muito grande, ele envolve o Brasil inteiro. Nós temos plantio de soja do sul ao norte. Então isso afeta a economia brasileira, afeta muitas cidades do interior. Então eu acredito que o governo comece a se preocupar em melhorar pelo menos juros agrícolas, para que isso não tenha um efeito maior. Mas aí, o agro está sempre aí confiante. Vamos ver como vai a safra americana, isso vai influir muito no preço aqui, e a gente preocupado. Como diz o outro, nós estamos vendo os preços abaixarem historicamente, e isso faz com que o agricultor fique fazendo muita conta. Vamos aguardar agora a safra americana e os próximos 80 dias, 70 dias, com relação às chuvas e com relação às geadas. Isso vai ser um fator determinante na produção do milho. Antônio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente trazer os números finais dessa safra de milho na região. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, obrigado. O Antônio José Tondata, ele que é produtor rural em Cândido Mota, no estado de São Paulo, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras dessa segunda safra de milho lá na região que teve o plantio bastante tardio, e aí com isso poucas lavouras já em enchimento de grãos, a maior parte das áreas ainda em período vegetativo, período de florescimento, o que deixa a região com risco para as produtividades, precisando de clima positivo nesse final de maio, junho e julho. Mas a realidade é diferente, o Antônio destacando já 3 semanas sem chuvas na região e as lavouras começando a apresentar os primeiros sintomas de queda de qualidade e de prejuízo para as produtividades. Uma situação preocupante para o produtor que mesmo com altas produtividades já ia ter dificuldades para fechar as contas. O Antônio trazendo aqui custos muito altos de produção para essa safra, preços caindo bastante para a venda do milho, com isso o mercado travado, poucos produtores participando da comercialização neste momento e enxergando esse cenário preocupante, tanto pelo lado das lavouras e da produtividade, quanto para a comercialização, para os preços do milho no mercado.
Agora eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho, então continue ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.